Viva pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiverem a ver. Já estamos aqui dar sequência a mais um episódio no programa La Grace Podcast. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer também a nossa igreja Esperança Viva que nos permitiu estar aqui, passar a realizar esse programa nesse espaço muito bonito. Hoje, como todo outro episódio, pessoal, teremos um tema intrigante. O nosso convidado já está aqui, eu não vou lhe apresentar, ele mesmo vai se apresentar e vamos dar aqui sequência no nosso grande tema. Como é que está, meu pastor? Estou bem, na graça do Senhor Jesus. Como é que foi para tu chegar até aqui? Não demorou? Correu tudo bem, pese embora engarrafamento, mas conseguimos chegar. Ok. Pessoal, o pessoal viram que no flyer estavam duas pessoas, mas por alguns ocorridos o outro não chegou a tempo, então temos que dar início ao trabalho. Pastor, por favor, pode se apresentar? A todos quantos nos acompanham, eu sou o Chave. A todos quantos nos acompanham, saudação de paz em Cristo Jesus. Sou o Bispo Cláudio Tocotanda, pastor local da Igreja Cidades Vencedor, Calemba 2. Um jovem, como todos jovens, servindo a Deus. E estamos aqui para tratar de um assunto pertinente que tem trazido muitos debates, né, e tem levado muitos de nós, jovens ministros, a caminhos distorcidos daquilo que é a essência verdadeira da missão que nós recebemos de Cristo Jesus. Evangelho. Então, estamos aqui para conversar, para falarmos no que é necessário. Certo. Para já, Bispo, disseram aqui que não conhece meu nome é Jacinto. Jacinto, ok. É um prazer. Eu estava confuso se é nome Jacinto ou não. Ok. Eu queria a confirmação. Eu não me apresento normalmente meu nome. Né? Exatamente. Mas pronto, perigo da fama quando o púlpito vira palco. Essa é a nossa intenção hoje, de falar e esclarecer isso. Então, para já todo mundo que vai estar a acompanhar, fiquem atentos, ministros, músicos e muitas outras pessoas que vão estar a acompanhar. Vamos falar um pouco do perigo da fama quando o púlpito vira palco. Pastor, atualmente tem igrejas que o púlpito torna-se palco? Pronto. Daqui uma introduçãozinha. Começar com uma pergunta. Pronto, eu vou introduzir o seguinte. O ministério nunca foi criado para promover o homem. Ok. Primeira coisa. O ministério, ela foi criada, ou melhor, criada no sentido de Deus dar aos homens, né? Certo. No sentido de homem criar o ministério. O ministério quem dá é Deus. Certo. E Deus, quando dá o ministério, ele não dá o ministério no intuito de promover o homem. E eu vou dizer o seguinte. Ele próprio Deus poderia fazer o que nós estamos a fazer hoje. Mas, sendo bondoso, o amoroso que ele é, permitiu que nós façamos o que ele poderia fazer. Certo. Tanto é que Éfeso 4 vai nos confirmar que deu alguns como, que nos remete à ideia de que nós não somos, apenas somos como. Então, não somos na realidade, mas somos como apóstolos, como profetas, como doutores. Logo, o ministério que nós recebemos, ela não foi dada para promover a manifestação de Deus diante do povo de Deus. Ok. Então, primeira coisa que nós devemos saber que o ministério não é dada a um homem para bem comum ou para bem pessoal. Certo. O ministério é dada para promover o céu na terra, para responder na necessidade de um povo específico. Ok. Então, Deus, quando levanta ministros, levanta homens, deposita neles graças, ministérios, é porque há um povo que precisam de um socorro, há um povo que precisam de uma advertência, há um povo que precisam de uma mensagem profética. Então, Deus levanta este ministro para proclamar a mensagem dele diante deste povo. Agora, o púlpito é um lugar sagrado, é um lugar de autoridade espiritual, é um lugar de proclamação da mensagem de Deus. E o púlpito não pode se tornar palco, porque o palco há uma diferença. Se nós irmos nos conceitos, o palco tem um significado de um lugar de espetáculo, de show, de intenção ou interação
e entretenimento com artista e público. Certo. E púlpito é um lugar de sacrifício, é um lugar de consagração. Logo, são dois conceitos diferentes. Ok. Então, quando o púlpito torna palco, Palco. é porque o ministro torna artista. Ok. E o ministério não é artístico, posso assim dizer. O Uhum. ministério não é sobre ser artista. O ministério é sobre servir. Tanto é que a Bíblia relata que Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio não é para ser servido, mas é para servir. Uhum. Então, o ministério não é para eu ser visto, é para eu servir os outros. Amém. Então, minha mensagem introdutória é essa. Uau, uau, uau. Pessoal, eu não sei se vocês chegaram aqui de entender um pouco a introdução do pastor, e que foi muito boa. Pastor, existe diferença entre ter influência e ter visibilidade e ter fama dentro da igreja? Ter influência e fama dentro da igreja? Primeira Qual a diferença? coisa, o que é a fama? A fama é a visibilidade pública baseada no reconhecimento humano. Logo, quando falamos que a fama é uma visibilidade pública baseada no reconhecimento humano, é porque quem reconhece a fama de alguém é porque esta fama, ou o que traz essa fama, influencia aquela pessoa Ok. para reconhecer aquela pessoa. Logo, a fama, eu vou dizer assim, a fama não é pecado, e não é mal, e não é perigoso. Dentro da A igreja fama também? em si só não é Ok. perigoso. Uhum. A Bíblia diz que, eu depois vou dar os versículos para não ser Sim, que... para acompanharmos. Ok? A Bíblia diz assim, não é? A Bíblia diz em João 12, 43, porque quando diz sobre a fama, né? A fama quando torna ego da pessoa, a pessoa vê não mais a glória de Deus, mas vê a glória dele diante dos homens. Tanto é que João 12, 43, ele diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quer dizer, em vez de nós proclamar a glória de Deus, nós buscamos a glória por nós. E aí entra a fama. E o perigo entra agora lá. Por que eu disse, eu vou voltar atrás, por que eu disse que a fama não é perigosa? Perigoso, não? Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria cidade em cidade. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria cidade em cidade. A fama em si não é perigosa. Só torna perigosa quando substitui o Deus, ou substitui a honra a Deus. Porque Deus nos torna famoso não é por nós, é por Ele. Ok. Então, a fama na igreja, não podemos não usar termo fama, podemos usar termo influência. O pastor tem influência. O pastor, quando dizemos que o pastor tem fama, estamos automaticamente a dizer que o pastor tem seguidores. Porque fama atrai seguidores, atrai fama. Admiradores. E Jesus lhe disse em Marcos 16, idem a todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos e não fazer fama. Então, nós não podemos carregar fama de uma maneira humana. A nossa fama deve reverenciar sempre Deus. Independentemente de nós sermos conhecidos na igreja ou não. Hoje em dia, nós temos as pessoas, quando as pessoas admiram ele, não é? A admiração é uma honra. É um respeito que as pessoas nos dão. A fama, muitas das vezes, a visibilidade que nós temos, Deus nos torna visível, não é para nós nos vangloriar. Nos torna visível é para que a mensagem dele chegue onde nós não conseguimos chegar. E se nós não nos contentarmos e não lidarmos bem com esta fama, ela agora, onde nós vamos tornar o púlpito palco. Porque o púlpito em si não torna palco. Só torna palco quando nós pegamos a fama e colocamos em frente. A mensagem é verdade, é substitui pelos aplausos. Certo. O que era verdade, torna verdade para cativar pessoas por nosso bem. Aí nós estamos a usar fama como objetivo. E a fama é a consequência
da manifestação de Deus na nossa vida. Ok. A fama não pode ser meta, não pode ser objetivo, deve ser consequência. Uau. É por ali. Ok. Agora, em Angola, vocês sentem, pastor, que a busca por protagonismo no púlpito tem aumentado muito? Eu vou dizer, Hum. eu vou responder de uma forma tranquila para não me comprometer. Uhum. Tem. Tem? Tem. E por quê? Tem. Ou como? Por quê? Porque muitos de nós, há uma frase que eu já ouvi, que ouço: Uhum. vem, eu vou te libertar. Vem, eu vou te abençoar. Te abençoa é nós, homem ou Deus, no nosso intermédio? Então, é basicamente isso. Aumenta por quê? Porque nós colocamos mais o nosso ego em frente. Colocamos as nossas emoções em frente. Deus me usou, orei para uma senhora de Itala, Uhum. e Deus manifestou, e eu vou, não é mal, publicar para a honra e glória de Deus, para a evangelização. Que a senhora veio doente, e eu orei, e Deus operou no meu intermédio. Agora, eu pegar isso para depois expandir para o meu próprio bem, que eu sou fulano e eu faço isso. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. É Deus que faz no nosso intermédio. Deus usa o natural para manifestar o sobrenatural. Então, isso só acrescentou porque muitos de nós moldamos a mensagem da cruz. Moldamos a mensagem de Cristo. Mudamos, distorcemos os princípios e a essência do ministério por ganância, por bens materiais e pela fama que as pessoas nos dão. Ok. Microfone? Porque Ok. quando as pessoas vêm até nós e nós vimos o acolhimento das pessoas, aquele amor das pessoas, e nós nos distorcemos. Uhum. Agora, pastor, fugiu-me aqui uma questão. Será que atualmente ainda existem pastores verdadeiros e que fazem milagres? Quando nós falamos de pastores verdadeiros, Tipo, pastores verdadeiros fazem milagres, tipo, como um pastor aqui exemplificou, Uhum. fazer oração numa senhora que estava com ela e curar. certo? Será que isso é prática de um pastor consideradamente verdadeiro? Eu tenho dito assim, eu até tenho uma brochura que eu escrevi, é um livro que eu estou aqui a escrever sobre autoridade espiritual e exercício espiritual. Bom, diretor, o microfone para estar direcionado. Eu estou aqui a escrever um livro sobre autoridade espiritual e exercício espiritual. E já fiz uma brochura que já espalhei, foi uma benção. E vou enviar para vocês, para lerem. Ainda bem. Talvez a próxima vez estaremos aqui para falar sobre aquela brochura. Certo, amém. Uma prática espiritual, eu vou dizer assim, uma prática espiritual não necessariamente caracteriza um ministro genuíno. Uhum. Orar por alguém e curar, nós não podemos simplesmente dizer que ele é genuíno no sentido de verdadeiro, Certo. não é? Por quê? A Bíblia diz em Romanos, Paulo está a dizer bem que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Logo, o que vai me identificar, o que vai me caracterizar e vai me confirmar que esta prática é realmente, ou o homem que orou, o servo, o ministro, é realmente um ministro genuíno, é primeiramente pela característica dele. Porque o ministério é caráter. Pese embora que muitos têm caráter, mas por debaixo do caráter tem, ok? Então, para nós ver um verdadeiro, não é simplesmente no exercício que ele faz, quero dizer, nas práticas que ele faz, mas é na autenticidade de autoridade que é delegado a Cristo para ele, ou para ele fazer. Por quê? Porque
Um exemplo prático. Um polícia pode prender na rua. Será que todo polícia que prende na rua e usa farda é polícia genuíno? É verdadeiro? Estamos a ver nas telejornais. Outros estão a comprar farda. É civil. Automaticamente, o que lhe confirma que é polícia verdadeiro, genuíno, é a autoridade e a legitimidade que ele tem de fazer aquela função. É como nos ministros. O que nos caracteriza não é simplesmente de orar por alguém curar, mas é a nossa fonte e a nossa autenticidade em Cristo que nós temos. Alguém pode perguntar, mas agora como é notar essa autenticidade em Cristo? É simples. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Acabou. É só nós orarmos. Deus me revela o homem que orou. E ele vai te revelar. É simples. Pastor, na prática, quais são os sinais que demonstram que a igreja ou o líder está a levar a considerar o púlpito como palco? Um palco. Primeira coisa, eu vou falar por experiência própria. Certo. Os sinais que nós notamos que o púlpito está sendo um palco ou um local, digamos assim, um local de arrecadar fundos. Quando é palco é para arrecadar fundos. Muitos dizem igreja é empresa. Pronto. Em outros contextos, okay? Em outros contextos nós ainda podemos dizer assim, em outros contextos, independentemente do contexto e da linha de pensamento, que nós podemos falar que a empresa é uma empresa, ou a igreja é uma empresa, ou não. Depende do contexto e de linha de interpretações contextuais. Ok. Quais são os sinais que nós podemos notar que o púlpito já não é púlpito, mas torna palco? É quando o pastor, ou melhor, o ministro começa a fazer propaganda de si mesmo. É quando a igreja torna capitalista. É quando a mensagem é distorcida, principalmente quando o ministro perde a sua essência como ministro. Ali nós vamos notar que o Espírito já não está lá. Vamos notar que a unção é forçada. A unção, ela não pode ser forçada. A unção é a capacidade que Deus deposita no homem para exercer funções divinas espirituais diante do povo, pela necessidade que o povo passa e para responder nas questões do povo. Agora, se nós notarmos que existem pessoas, ministros, que a fama lhes levou, perderam total controle e distorceram a mensagem. Quer dizer, a mensagem que ele prega não prega para transformação, mas prega para propaganda pessoal, prega para aplausos. É diferente eu pregar aquilo que Deus quer que o povo ouça e eu pregar o que o povo quer ouvir. Na Bíblia, um rei, acredito que o rei Acabe, o profeta Elias, cada vez que profetizava coisas que Deus queria que ele ouvisse, mas ele reclamou. Ele disse, cada vez que eu vou ao profeta Elias, sempre me diz mesmas coisas que eu não quero ouvir. E o rei foi procurar outro profeta. Há um atete aqui. Vou abrir só entre parênteses aqui. Uma das causas também que torna nós ministros púlpito, tornamos púlpito a palco, são os crentes. Como assim, pastor? Quando nós nos deixamos levar com os fiéis, perdemos nossa autoridade como líderes espirituais, porque esse fiel tem finança, tem posição. Mas a carne é fraca, pastor. Precisamos entender. A Bíblia diz que a carne é fraca. Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está aí, está disponível, né? Agora, precisamos entender se a carne é fraca. Será que a carne é fraca? E os teus olhos, como um homem espiritual, como um líder visionário, não visse isso antes de eu fazer? Há uma frase que um psicólogo francês dizia, os franceses dizem, l'homme prudent voit le mal de loin.
Homem prudente, veja o mal de longe. Uhum. Jesus disse, a carne fraca. É o mesmo Jesus que disse, sede prudentes e vigilantes. Logo, a minha carne pode ser fraca, mas se eu sou prudente, sou um atalaia, sou vigilante, a fraqueza que a carne pode me levar, já não vai me levar, porque eu estou vigilante, estou a vigiar, estou a controlar. O mal que eu estou a ver, vou parar, para não manchar e não negociar a minha unção. Aí está. Digamos que a carne é fraca, mas esquecemos que Jesus também nos recomendou ser vigilante, prudente, como serpente. Então, a carne só não é fraca por si, mas é fraca quando nós nos deixamos enfraquecer com a sua fraqueza. Uau. Incrível. Pastor, Jesus tinha multidões de seguidores, né? Isso era fama? Ainda não terminei aqui. Como separar a fama que vem como consequência do chamado e a fama que é buscada como objetivo? Ok, como é separar a fama que vem? A consequência do chamado e aquela fama que nós buscamos como objetivo. Ok. Primeira coisa, a fama alimenta o ego e enfraquece o espírito. Provérbio 16:8. A soberba precede a ruína. Não é? Quanto mais o homem cresce na própria imagem, mais se distancia da essência do reino. Repete a pergunta, por favor. Jesus tinha multidões de seguidores. Exato. Como separar a fama que vem como consequência do chamado e a fama que nós buscamos como objetivo? Ok. A fama que vem na consequência dos chamados, nós podemos interpretar isso como influência que impacta pessoas e traz transformação de vidas. E a fama que não traz transformação de vida, eu vou dizer assim, é porque é uma fama que não vem como consequência do ministério ou do serviço que nós temos para fazer para Deus. Então, nós estamos a usar Deus como capa e estamos a manifestar nós mesmos diante dele. E como separar isso? Você vai entender que Jesus tinha multidão e tinha discípulos, não é? Aquilo era fama, porque Deus fazia conhecer o nome de Jesus e não Jesus se fazia autoconhecer. Uau. A diferença de eu te fazer conhecer e tu me fazer conhecer. Exemplo prático. Em nenhum momento Deus chamou Josué meu servo. Só chamou Josué meu servo quando Moisés morreu. Disse assim, Josué, servo do meu servo Moisés. Quer dizer o quê? Existem coisas que Deus vai fazer nos conhecer e não é nós que vamos autoconhecer. Porque nós não vamos nos autopropagar. Porque quando eu já tomo o lugar de dizer fora, eu faço um milagre. Jesus não dizia que eu faço um milagre. E vai entender na Bíblia. É muito estranho. Cada vez que Jesus fazia milagre, dizia sempre, não fala. Não conte a ninguém. A tua fé te salvou, vá e não conte a ninguém. Mas só que as pessoas iam lá, acabavam contando. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a fama é resultado da manifestação de Deus na tua vida, até você que viveu essa glória, não vai ficar calado, vai contar. É um pastor que orou para mim, Deus lhe usa. E quando aquele povo vão ver, a mulher samaritana, quando entrou na cidade, disse assim, encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Aqui vamos entender uma coisa. Jesus só não falou da vida dela. Jesus falou também da adoração. Jesus lhe instruiu sobre a adoração. Só que ela ocultou a parte da instrução e revelou a parte da revelação. Quer dizer, a fama só não traz instrução, mas traz revelação. Quando é resultado do ministério. Tem que trazer uma revelação, e não é simples revelação, mas uma revelação que transforma uma vida e muda uma prostituta para pregadora. Uau. Super. É mais ou menos isso. Pastor,
As redes sociais aceleram esse processo? Um culto vira conteúdo de 5 minutos. Isso ajuda o evangelho ou alimenta a vaidade do líder? Sobre rede social eu vou responder com muita sabedoria, Uhum. porque hoje em dia nós estamos a ver o evangelho está a ser mais impactado, pregado, posso assim dizer, nas redes sociais, não é? Certo. Eu posso pegar o meu ring light, pego minha câmera, pego meu microfone, coloco lá, começo a pregar. Quando Jesus disse, ide a todo mundo pregar o evangelho, não disse ide às igrejas, não disse ide ao púlpitos, não disse ide ao Facebook, TikTok, não disse ide a uma plataforma, prega o evangelho, ele disse prega o evangelho. Quer dizer, no carro, na rua, onde quiser, prega o evangelho. Em todo lugar, prega o evangelho. Se nós usamos redes sociais para pregar o evangelho, para a salvação das almas, aí estamos certos. Mas se nós usarmos TikTok, Facebook ou qualquer plataforma digital para nós pregar o evangelho por bem comum ou bem pessoal, aí é o nosso ego. Aí Deus não está lá. Deus está lá como capa. Pastor, olha, disseste aqui algo sobre Josué. Teve um convidado que disse assim: o Espírito Santo só habita numa pessoa. Quando estamos em multidões, o Espírito Santo só habita no líder. Agora eu gostaria que o pastor me esclarecesse essa afirmação. Será que o Espírito Santo só habita no líder? Ele disse: o Espírito Santo só habitou no Josué quando Moisés morreu. Pronto, eu preciso. É uma pergunta pertinente e muito relevante mesmo. Mas precisamos entender uma coisa. Em que contexto estamos a falar? E em que tempo estamos a falar? Esse é o problema. Estamos a falar num tempo do Tanakh, não é? O tempo da lei, a antiga aliança, desculpa, antiga aliança, onde Deus só habitava em uma única pessoa. O Espírito do Senhor descia, operava numa única pessoa e depois ia. E afirmar que o Espírito do Senhor levantava, bom, eu vou dizer assim, o Espírito do Senhor levantava homem após homem. Não levantava dois homens simultaneamente. Não é? Levantou Elias, depois de Elias levantou Eliseu. Depois de Moisés levantou Josué. Só que nesse tempo que nós estamos, nessa dispensação, que nós estamos numa dispensação em que o Espírito Santo repousa sobre toda a carne. Repousa sobre todos nós. Jesus disse assim: o Espírito Santo virá sobre vós e vós sereis meus testemunhos. Não é? Joel 2. Nos próximos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Todo texto bíblico que entra a palavra toda, nunca duvide, é a plenitude da manifestação de Deus naquele cenário que vai acontecer. Ele disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o tempo que nós estamos, o Espírito Santo só não habita em mim como pastor da igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons. Ele diz: o Espírito reparte os dons segundo a sua capacidade e opera todos em todos. Quer dizer, o Espírito que operou em ti na profecia, o Espírito que operou em mim na cura. Você profetizou, eu orei, alguém curou em simultâneo. Então, devemos ter atenção dos tempos para nós sabermos alinhar os contextos e afirmar certos textos bíblicos no momento atual. Para não escandalizar. Exatamente. Porque dizer agora que o Espírito Santo só habita numa pessoa é um escândalo. É um escândalo. Nós podemos dizer o seguinte: como líder da igreja, não é? Como pastor, Deus chamou ele, levantou ele como pastor. Mas Deus fala mais com ele para a igreja, para o andamento da igreja. E isso não anula Deus falando com os filhos, ou Deus falando com alguém na igreja. Não. Deus fala com o pastor como líder principal da igreja, como visionário, lhe dá orientações para passar a igreja, mas
Fora isso, também tem filhos que Deus também lhes comunica. E, a vez desse filho, eles levam ao pai. Não, pai, olha, eu sonhei assim, eu vi assim, Deus me disse assim. E um pai tem que ver isso, dizer não, sim senhora. Tenho filhos crescidos que conseguem ouvir a voz de Deus. E é muito importante. Quando no ministério tem filho que consegue ouvir a voz de Deus, não dependendo do pai. E pronto, só vou terminar aqui, frisar uma coisa. Uhum. Não podemos tornar crentes dependentes de nós. Dos pastores, no caso. Exatamente. Quero dizer, para ouvir Deus tem que vir me ouvir primeiro. Tem que vir me consultar primeiro. Não, devemos ensinar o povo a ouvir Deus para que também nas suas aflições o meu número pode estar desligado. Eu posso estar numa situação, numa área sem cobertura, mas ele tem treinamento, sabe? Que se eu orar, Deus vai me ouvir e vai responder nessa situação. Então precisamos trabalhar nisso para não tornar crente dependente dos pastores ou dos ministros. Que mínima coisa é ligar, mínima coisa é ligar. É muito bom. É muito importante isso. Uhum. Não estou a anular isso. É muito importante. Mas é muito mais ainda importante nós ensinar o povo a buscar a Deus. Saber que essas situações que eu estou a me encontrar, não vou ligar no pastor. A minha fé tem que trabalhar. E lá nós estamos a falar de uma igreja madura, crescida. Sabe que não? Os crentes não são dependentes do pastor. Então, o Espírito Santo habita em toda a carne nos tempos atuais. Ok. Pessoal, eu não sei se estão a entender, porque eu estou aqui a entender muito e já percebemos, já respondemos aquele vídeo polêmico que estava aí a rolar, que o Espírito Santo só habita numa pessoa. O Espírito Santo, a vida toda está disponível aqui na Terra, né? É assim. Pastor, que perigos espirituais um ministro corre quando começa a ser conhecido pelo carisma, pelo seu caráter? Que perigo espiritual que ele corre. Uhum. Fogo se apaga do altar. Ok. Yeah. O fogo do altar não pode se apagar. Levítico capítulo 6. O fogo do altar não pode se apagar. Um ministro começa a correr um perigo na vida dele espiritual, no ministério, quando perde o tempo de consagração. De se consagrar. Quando perde tempo de buscar a Deus no culto. Quando perde os tempos do secreto. É a caída de todo ministro. Bom, muitos dizem ganância, orgulho, mulher. Além desses fatores todos, o fator principal é perder tempo de consagração. Perder tempo de se entrega a si mesmo. Porque eu acredito que a renúncia não é uma única vez. A renúncia é dia após dia. Tal modo como a santidade é dia após dia, também devemos renunciar dia após dia. Por quê? Porque somos humanos. Temos erro na linguagem, no pensar, talvez, modo de falar, responder às pessoas. Então, um ministro começa a ter decadência, queda espiritual, perigo espiritual, quando perde o tempo de consagração, quando perde tempo no secreto, quando no secreto já não consegue buscar. E o que acontece? Ele vai forçar a mensagem, vai forçar, vai pregar com experiência. Tudo bem que a experiência é muito bom, também faz parte, sim, mas precisamos pregar, além da experiência, precisamos pregar com fogo do Espírito Santo. Davi disse em Salmos capítulo 51, versículo 11, ele disse, não retire de mim o teu Santo Espírito e não afaste de mim a tua presença. Logo, quero dizer que o Santo Espírito pode nos afastar e a sua presença também pode sair de nós. Então, é o maior perigo que todo ministro corre quando sai fora da presença. Perde o tempo da consagração, perde o secreto dele. Então, aquele que já perdeu o secreto, para todo mundo que me ouve, volte no teu secreto. Deus ainda tem muito para fazer. E outros perdem por conta da circunstância da vida. O ministério tem pessoas mortas no ministério e tem pessoas que são frustradas no ministério. Então, muitas vezes, o que o pastor passa, ficam frustrados e muitos não se controlam e caem e perdem
o secreto dele, perde a essência dele, por circunstâncias da vida. Mas fora isso, precisamos manter firme foco, perseverança, para que amanhã testemunhemos a grandeza de Deus. Uau, super, super, super. Uau, 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 pessoal, eu não sei se vocês entenderam bem essa parte, mas quem não entendeu, repete essa parte. Pastor, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre falar em línguas, Ok. porque, bem, se estivermos a falar de púlpito, Uhum. não podemos fugir ou deixar escapar essa parte, né? Porque atualmente quem fala em língua na igreja tem sucesso, é o irmão mais destacado. Então, pastor, pode nos especificar aqui, quem fala em línguas é porque Deus habita mais nele? Habitar do Espírito Santo na nossa vida não é sobre quantidade. Se nós dizermos que quem fala em língua, Deus habita mais nele, estamos a falar de quantidade. Ou melhor dizer, quem fala em língua é superior? Ok. Quem fala em língua é superior. Então, se quem fala em língua é superior, pronto, eu vou dizer assim, ele não é superior a ninguém. Outra coisa. É uma capacitação que Deus deu a ele, pela graça e pela misericórdia. Primeira coisa. Ele está falando em língua, era um pecador. Primeira coisa, a misericórdia ele alcançou. Deus lhe resgatou. E a graça de Deus lhe transformou. Ele está falando em língua, não é pelo esforço dele. Então não é superior a ninguém. Tudo quanto nós fizemos que vem de Deus para um proveito, para uma necessidade da igreja ou de um povo, não podemos nos vangloriar. Então, se eu estou a falar em língua, eu não sou superior àquele que interpreta línguas. Ou aquele que não fala? Para aquele que não fala. E talvez aquele que não fala é mais santo do que eu que falo línguas. Talvez aquele que não fala, ele anda justamente do que eu que falo línguas. Então precisamos entender que ter um dom na igreja não te torna superior aos outros. Por quê? Porque se você está a falar língua, é Deus te capacitou a falar língua por uma necessidade. E aquele que não está a falar também tem um dom que você não tem. O meu pai espiritual, apóstolo Júlio, onde já sabemos para ele onde está, ele tem dito assim, ninguém é maior que ninguém. Por quê? Porque se eu falo em língua, o irmão fulano não fala língua, mas ele é bom de orar. Questões de orar, eu só vou parar em 1 hora, mas ele avança até 5 horas de tempo. Aí estamos a ver agora quem é melhor. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor. O problema é não queremos cumprir a lei de complementaridade. Ele ora mais, eu falo em língua, vamos se juntar. É um foco. Então, quem fala em língua não é maior que o outro. É somente uma graça que lhe foi dada pela misericórdia de Cristo e ele alcançou. Então, fala aquela língua. Ok. Pastor, muitos líderes caíram por não saberem lidar com a fama. Uhum. Que casos bíblicos ou atuais servem de alerta para nós? Casos bíblicos ou alertas atuais que isso leva para nós? Vou dizer assim, Primeiras de Rei, me escapa, depois vou verificar, Primeira de Rei 13, ou Segunda de Rei 13, há um jovem profeta. Deus lhe disse, vai na cidade, não coma, não beba. Ele foi, e as pessoas lhe estimaram, né? Ei, profeta, jovem velho. Foram falar para um mais velho profeta velho. Disseram, há um jovem profeta que está fazendo milagre. Está curar, está fazendo muitas coisas. Aquilo já é o resultado da manifestação de Deus no ministério dele e trouxe a ele fama. Certo. E ele viu pessoas, viam até ele. Está me vendo, estou a curar, tudo bem. Só que ele tinha uma mensagem de Deus e uma orientação de Deus. O que eu digo? Eu tenho dito assim, a espiritualidade
ela está centrada e baseada nas proibições. Quando as proibições é quebrada, você quebra a espiritualidade. Deus lhe proibiu não comer. Era o foco dele. Era a força dele. Era a proibição que estava nele. Você não vai fazer o que outros estão a fazer. E quando a fama subiu, o profeta velho veio, disse para ele, eu também, Deus fala comigo. Independentemente de você ser ministro ou ser ministro, eu preciso manter a minha palavra, o que eu ouvi de Deus. Ele ouviu porque o profeta disse que Deus também fala com ele. E Deus disse a mim para você vir comer na minha casa. E ainda a Bíblia relata, realça aquela parte que era mentira. Então, quando ele quebra a proibição, ele automaticamente matou o ministério dele. E eu digo assim, essa história, esse jovem morreu prematuramente. É o que nós temos hoje. Temos ministérios que estão sendo mortos prematuramente. Porque não saber lidar com a fama, não saber lidar com aplausos e admiração das pessoas. Porque eu profetizo, dou nome, dou números de bilhete, pessoas me seguem. E eu penso que eu sou superior àquele que não, que simplesmente prega. E eu quero me deixar. E sobretudo, mulheres. Não, como muitos que estão me elogiando são mulheres, então Deus vai entender. Eu sou um homem dele. Até outros dizem, homem de Deus que me dizem assim, não se preocupa, homem de Deus cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Percebe? Até procuram textos bíblicos para apoiar. Percebe? O mau uso da fama deles. A Bíblia diz que o meu servo cairá 7 vezes, 7 vezes eu levantarei ele. Tudo bem. Será que você vai levantar? Vai levantar a mesma pessoa? Esse é o problema. E há muitos que caíram que não levantaram mais. Então, muitos estão a perder a essência das suas proibições, que Deus lhes disse interditos, que Deus colocou nos seus ministérios, por isso que estão a cair na fama e não saber lidar com ele. Por que eu digo não saber lidar com ele? Porque todo ministério sem adicionar formação é uma frustração. Todo ministério sem adicionar formação é uma frustração. Ministério é capacidade, é serviço que Deus nos deu para fazer. Mas fora isso, precisamos ser formados para sabermos lidar com eventuais situações que vão acontecer, como da fama. Se nós formos bem educados, transformados, enquadrados, equipados, vamos ter... Pronto, eu vou dizer uma coisa bem a verdade. Também não é mal, pastor, ter formação e treinamento de carreira profissional. Ok, isso quer dizer que o pastor é uma carreira? Não digo que é uma carreira, mas são elementos que podem lhe ajudar no percurso a saber lidar com fama ou com a dimensão das pessoas. Ou melhor, o termo certo é gestão de carreira. Okay. Não é que ser pastor é uma carreira. Não. Mas tem pessoas que afirmam que é. Pronto. Categoricamente podemos dizer, né? Mas não estou a falar carreira de forma profissional. Não é? Mas é uma carreira porque é um percurso, é um caminho que nós todos seguimos. Certo. Público, das pessoas que vêm nos visitar, das pessoas que vêm até nós por aquilo que Deus faz no nosso intermédio. E se nós não tivermos conselheiros fortes diante de nós, vamos poder desfazer muita coisa. Muita coisa. Porque a fama destrói quando ela te controla. Quando a fama toma lugar, ela te destrói. E quando a fama fica por baixo dos teus pés, você o controla, ela transforma a vida. Okay. Ela transforma a vida. E se ela não transforma a vida, transforma então a tua vida. Okay. Pastor, alguém disse os pastores tinham que ser as pessoas, como posso dizer, para não escandalizar, os pastores tinham que ser as pessoas mais ricas do mundo. Bom, muita gente criticou, disse que pastor tinham que ser mais ricas do mundo. Sim. Primeiramente,
Precisamos entender em que contexto que o pastor deve ser mais rico do mundo. Ele disse assim, porque o pastor faz mais que um deputado. Primeiro, um pastor que começou a igreja agora, se você lhe dizer que tem que ser mais rico do mundo, você está ali impulsionar e pegar feitiço. Obviamente. Porque um pastor que começou agora a igreja, está a construir a igreja, e você lhe dizer que o pastor deve ser mais rico do mundo, ele vai ver, mas se como assim? Então eu tenho que pegar para não ser mais rico do mundo. Percebe? Então, eu na minha perspectiva, eu tenho dito assim, não sou pastor, mas cristão. Não é propriamente rica numa riqueza milhares, bilhares, não. Mas cristã deve ter um posicionamento financeiro válida e pronto, estabilidade, não é financeiro. Mas ser rico, rico, rico também. E outra coisa, pastor ser rico não é uma obrigação. O pastor deve ser mesmo rico. Imaginemos pastor que não tem formação profissional. Porque a riqueza, a igreja, para te enriquecer, requer tempo também, requer investimento. Agora, nós não estamos no ministério, porque fora do ministério mudemos errado. Não. E é normal isso, pastor? Nós nos enriquecemos na igreja? Bom, se enriquecer na igreja, Paulo diz, se eu vos dou alimento espiritual, e por que vocês não podem me dar o que é físico? O apóstolo Paulo fala isso. É porque ele queria o que é físico dos fiéis, para com ele. Mas não é no sentido de se enriquecer. Não. Uma honra, comprar carro para o pastor, casa para o pastor, não é pecado e não é mal. E também não enriquecer o pastor, é benefício da obra que ele está a fazer e Deus está lhe recompensando o sacrifício que ele tem feito. Então, isso não é ele se enriquecer. Agora, se ele começar a se enriquecer